Pai eterno, todo-poderoso, um Deus que não há sombra de variação, Deus amado, querido, um Pai que nunca nos abandonou. Assim está escrito: se tua mãe ou teu pai te abandonar, eu não te abandonarei. Pai, o Senhor nos ama tanto, nos amou tanto, que o Senhor enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. Jesus nos amou tanto que rogou ao Senhor, e o Senhor enviou o Espírito Santo. Portanto, nós não somos órfãos, nós temos a presença do Pai e do Filho em nós pelo Espírito. O Espírito Santo é o vínculo da perfeição. Amado doce Espírito, que nos guia em toda a verdade. Nós estamos felizes, estamos alegres com a Tua presença. Aleluia. Aleluia. Você pode agradecer a Ele pela Tua presença, pela presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A todos que nos assistem pelas redes sociais ou ainda vão assistir. Queridos, eu gostaria que vocês abrissem bem o coração nessa noite para receber a palavra com alegria. Amém, queridos? Podeis assentar, por gentileza. Eu quero compartilhar ao seu coração a palavra que vai trazer uma reflexão. Quando Jesus entra na casa, tudo muda. O texto é Marcos capítulo 1, 29 a 31. Assim diz a palavra: e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Aleluia. Queridos, sinagoga é como se fosse um templo. Sinagoga é como se fosse o local onde a igreja se reunia no tempo de Jesus. A palavra está dizendo que Jesus ele deixa a sinagoga porque alguém falou para ele que a sogra de Pedro estava doente. E então Jesus deixa o púlpito e vai lá na casa curar a sogra de Pedro. Queridos, há algo poderoso nesse texto. Jesus sai da igreja, do templo, para ir na casa de Pedro. Isso nos ensina que ele não está restrito ao culto. Jesus não está restrito à liturgia. Jesus não está restrito ao altar. Ele visita o lar. Jesus, ele entra na rotina e toca o comum com o extraordinário do reino de Deus. Eu vou repetir para você imaginar. Imagine a cena: Jesus entra na rotina comum daquele lar e toca aquela rotina comum com o extraordinário do reino de Deus. A pergunta é: quantos estão firmes na igreja, mas fragilizados em casa? Quantos têm aparência de força no templo, mas vivem febris na alma, no lar? Vocês estão aí? A febre no casamento, no quarto do filho, no coração da esposa, nas emoções do marido. A febre que se manifesta como brigas no casamento, frieza na comunicação, rebeldia no quarto do filho, amargura no coração da esposa, ansiedade e sobrecarga nas emoções do marido, desânimo que paralisa a família inteira. Parece que no templo somos gigantes, mas em casa somos vulneráveis.
Mas quando Jesus entra no ambiente, muda. A febre cessa e a vida ressurge. Aleluia. Glória a Deus. A boa notícia é que a verdade que o Espírito Santo quer imprimir em nossos corações é que quando Jesus entra, o ambiente muda. A febre emocional e relacional cessa. A enfermidade é curada, a vida ressurge onde antes havia prostração. O que eu quero que vocês compreendam é que quem estava doente era a sogra de um futuro apóstolo. Agora muda tudo. A sogra de um futuro apóstolo estava doente. Como é que pode na casa de um pastor, na casa de um apóstolo, ter alguém doente? Pois é, Pedro, a sua sogra estava doente. E hoje, como profeta de Deus, eu declaro: Jesus está entrando na sua casa. Isso não é uma promessa vazia, é uma realidade para aqueles que abrem a porta do coração e do lar para que Ele possa entrar. Amados, hoje, como profeta de Deus, eu declaro: Jesus está entrando na sua casa. Quando Jesus entra numa casa, Ele transforma o ambiente, cura o que está oculto e levanta quem caiu. Escute isso: levanta quem caiu para servir o reino. Eu descobri porque que muitas pessoas não são curadas, porque a cura deve levar a pessoa a servir o reino. E muitas pessoas, Deus examina o coração e as pessoas não querem servir o reino depois de curada. Primeiro ponto da mensagem: a presença de Jesus transforma o ambiente. Irmãos, com todo o amor no coração, diga para a pessoa que está ao seu lado: para de ser religioso. Cristianismo não é uma religião, cristianismo é uma pessoa. Todas as religiões ficaram regras para seguir. Jesus disse: vinde a mim. Cristianismo é uma pessoa. Cristianismo é Cristo habitando em mim e através de mim. A presença de Jesus transforma o ambiente. Jesus vai à casa, e Jesus indo àquela casa, ele tinha uma intenção e tinha uma prioridade. A intenção era curar a sogra de Pedro. A prioridade era que ela servisse o reino. Com certeza Jesus, ele tinha examinado o coração daquela mulher e via que o desejo dela era servir o reino, mas por causa da febre ela não conseguia. Ele sai do lugar público, do culto público, e vai para um ambiente privado, ambiente íntimo. Isso não diminui a importância da sinagoga ou da igreja, mas mostra que o templo é um ponto de partida para a missão, não um ponto de confinamento. O templo não é um lugar onde nós devemos morar aqui. O templo não é um lugar onde nós devemos ficar aqui se alimentando somente. O templo é um lugar onde você se alimenta e depois você vai levar a outros o alimento que você recebeu. A fé não é vivida apenas em público, mas principalmente em casa. Ele não ficou apenas na sinagoga, ele saiu e foi no lar. O templo é o ponto de partida, não o fim de todas as coisas. Quero aplicar isso para a nossa vida, para a prática. As pessoas perguntam: pastor, e a prática? Como é que eu pratico isso? Escute isso. Quantos de nós tratamos Jesus como Senhor no nosso domingo, mas não como Senhor da nossa segunda-feira? O Senhor Jesus, Ele quer ser o Senhor da sua cozinha. O Senhor Jesus quer ser o Senhor do seu quarto, onde você descansa e sonha, mas também onde talvez você enfrenta suas maiores batalhas silenciosas. Ele quer ser o Senhor da sua agenda, do seu orçamento familiar, das decisões da sua vida. Querido, essa mensagem é um despertamento para que nós o deixemos entrar e ser o centro de tudo, não apenas um visitante eventual em nossas vidas. A casa que recebe Jesus nunca mais permanece igual. É porque sua presença traz luz onde há escuridão, paz onde há conflito, ordem onde há caos, o amor onde há frieza. Ele não é um convidado.
Jesus é o dono, o príncipe da paz. Jesus não é um convidado na minha casa, Jesus não é um convidado na sua casa, Ele é o dono. Por isso que quando você se rende a Jesus, a oração é a seguinte: você recebe Ele como Senhor antes de ser Salvador. Ele precisa ser o dono. Aleluia. A Bíblia diz que havia febre na casa. A sogra de Pedro estava na cama doente. A casa de um futuro apóstolo abrigava uma enferma. Escute isso. Mesmo os escolhidos enfrentam crises íntimas. A febre simboliza inquietações, traumas, dores que não foram ditas. Mas aquelas pessoas entenderam e falaram para Jesus, contaram para Jesus o problema que estava com a sogra de Pedro. Eles falaram, não esconderam o problema. Eles apresentaram a enfermidade. Queridos, por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, só Jesus tem o poder para trocar o jugo. O jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Mas eu e você precisamos apresentar os fardos a eles. Quantas pessoas que estão com problemas em casa, mas escondem o problema? Eles contaram o problema da sogra de Pedro para Jesus. Eles apresentaram para Jesus através de súplica e intercessão. Eles levaram a dor daquela mulher para quem podia curá-la. Nós precisamos aprender isso, amados. Levar a dor para quem pode curar. Você não precisa ter a solução, você só precisa apresentar para Jesus. Ele tem a solução. A intercessão abre a porta para a intervenção divina. Então Jesus entrou na casa de Pedro. Segundo ponto: o toque de Jesus cura o corpo e a alma. O toque de Jesus cura o corpo e a alma. Amados, o toque ativa mais de 70% do cérebro de uma pessoa. Quando Tomé estava em incredulidade, porque ele disse que Jesus não tinha ressuscitado, ele falou assim: só se eu ver, se eu tocar nele. Então Jesus aparece e diz para ele: toca aqui, Tomé. E quando ele toca o dedo na ferida de Jesus, ativam mais de 70% do cérebro dele. E ele começa a crer, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Quem sabe lá na sua casa o teu filho não está precisando de um abraço, tua filha, teu esposo, tua esposa está precisando de um toque seu para ativar o cérebro novamente. Quem está aí? Jesus se aproxima a intimidade do cuidado divino, nós podemos perceber aqui. Jesus, amados, ele não esperou ser chamado a um canto para curar aquela mulher à distância. Ele não apenas enviou uma palavra, mas ele se moveu em direção a ela. Ele não esperou que ela melhorasse um pouco ou que estivesse mais apresentável. Ele se aproxima da dor, da enfermidade, da fraqueza. Isso mostra a sua iniciativa de compaixão. Querido, Jesus quer tocar, Ele quer se aproximar da tua dor. Ele quer se aproximar, amados, da enfermidade. Ele quer se aproximar da fraqueza, da divindade. Ninguém entende mais você do que Jesus, porque Ele se fez carne. Quando você diz dói aqui, Ele sabe exatamente o que você está falando. Quando você diz assim, eu estou angustiado na minha alma, Jesus sabe exatamente porque Ele ficou angustiado até a morte lá no Getsêmani. Quando você tropeça e machuca o dedão do pé e começa a gritar de dor, Jesus sabe o que é dor. Isaías profetizou que ele era um homem de dores, experimentado. Quando você está trabalhando arduamente, Jesus sabe o que é trabalhar arduamente. Jesus entra nos quartos trancados. Jesus, Ele entra nos quartos trancados da alma, nas memórias esquecidas que ainda causam dor, nos lugares evitados de nossas emoções. Sempre, em toda casa que eu vou, sempre tem aquele quartinho que é evitado. A pessoa fala: não entra aí não, pastor, não entra aí não. Porque é o quartinho que uns dizem, o quartinho da bagunça, o quartinho que está guardando alguma coisa. Também
Na nossa alma existem esses lugares emocionais que nós queremos evitar a qualquer custo, mas Deus te trouxe aqui, Ele fez chover para vir só quem era para vir, para você entender que o Senhor quer entrar nos quartos trancados da sua alma. Ele se aproxima quando estamos mais vulneráveis, quando sentimos que ninguém mais nos vê ou nos compreende. Jesus se aproxima e nos vê e nos compreende. Ele não se distancia por causa da nossa bagunça interior, Ele se aproxima para limpá-la. Querido, não importa como está o quarto emocional na sua mente, não importa como está a sua casa, Jesus quer limpar. Escute isso: Jesus toca onde o mundo apenas observa. Querido, alguém já observou você, com certeza alguém observou você e começou a dizer palavras: olha, o fulano deve estar mal, fulano deve estar assim, deve estar assado. Só que ele não fez nada. Agora Jesus, Ele toca onde o mundo só observa. Jesus, Ele vai na causa do problema. Jesus, Ele intervém com amor. Jesus intervém com compaixão. Jesus intervém com presença transformadora. E Ele vê o que ninguém mais vê. Jesus vê o que ninguém mais vê. E Jesus se importa com o que ninguém mais se importa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quão consolador é saber que o nosso Deus não está distante, observando de longe, como muitos dizem. Jesus não está distante, Ele se inclina, Ele se move em nossa direção. Isto é a essência do Evangelho. Não é a humanidade sacrificando a um Deus, é um Deus se sacrificando para a humanidade. Deus se aproximando da humanidade caída, não esperando que a humanidade se erga por si mesma. Tem áreas da minha vida, da sua vida, que só Jesus pode levantar. Importante que Jesus tomou aquela irmã pela mão. Esse gesto carrega ternura. Tomar pela mão carrega ternura. Esse gesto carrega autoridade. Jesus não sacudiu aquela mulher, Ele a ergueu. Podemos dizer que esse erguer é exortar. Ele levantou ela para que ela pudesse se reposicionar. Quando ninguém tem mais força para te levantar, nem a sua própria vontade, nem o apoio de amigos, nem a lógica humana, a mão de Jesus está lá para te alcançar, para te levantar, para te colocar nas alturas. Onde você está, no leito da sua prostração, aonde você está deitado, aonde você está febril, Jesus está estendendo a mão nesta noite para te levantar. Essa mão representa o poder que está disponível. Essa mão representa o poder que está disponível para nos levantar de qualquer febre emocional, relacional, espiritual ou física que tenha te prostrado. A mão de Cristo alcança até quem não consegue mais orar. Tem gente aqui que não consegue nem orar mais. Quando você não consegue orar mais, ore para orar. Entende? Ah, eu não consigo orar. Então você diz assim: Senhor, eu estou orando para eu orar. Essa é a oração. Aleluia. Mesmo quando suas palavras falham, mesmo quando a sua fé parece pequena, o toque de Jesus é suficiente. Ele nos levanta não por nossos méritos, mas por sua misericórdia. A Bíblia diz que quando Jesus tocou aquela mulher, a febre a deixou. O toque de Jesus não é paliativo, o toque de Jesus é definitivo. Não há batalha entre a febre e Jesus. Jesus não batalhou com a febre. Jesus tocou e ela foi embora. Onde Jesus toca, a enfermidade não pode permanecer. Pastor, por que eu não sou curado? Eu vou explicar para você. Muitas das pessoas que eu fui orar com tanta fé para que elas fossem curadas, o Espírito Santo disse: se ela for curada, ela vai para o mundo. E a Bíblia diz que a sogra de Pedro, quando foi curada, ela colocou-se a servir o reino. Então a cura, o Senhor te levanta para um propósito.
ela se levantou de prostração ao propósito, de deitar da cama com febre, para estar em pé, servindo a Jesus e todos que estavam ali. Escute, o milagre não terminou com a cura física, ou seja, ela foi curada e acabou. Não, a mulher não ficou apenas curada, deitada na cama agradecendo, ela se levantou. A cura de Jesus sempre visa devolver, ouça isso, sempre que acontece uma cura, Jesus está devolvendo àquela pessoa dignidade. Porque uma pessoa que ela está travada na cama, ela não consegue ter dignidade nem para se fazer as necessidades físicas, normais necessidades. Então a primeira coisa, o Senhor restaura a dignidade na vida daquela pessoa que foi curada. Depois o Senhor restaura o movimento, ela não podia se mexer, agora mexe. Aleluia. E um novo sentido à vida. Jesus não vai curar uma pessoa simplesmente por curar, amados. Jesus cura para devolver dignidade. Jesus cura para devolver movimentos, porque os dedos foram feitos para mexer, os braços foram feitos para se mexer, o corpo ele tem que ter movimento. Aleluia. E Jesus então devolve o movimento, mas um novo sentido à vida. Aleluia. Um novo sentido à vida. Ele não te tira da cama para você continuar do mesmo jeito. Ele te levanta para um novo caminhar, uma nova postura. Ouça isso, Jesus não apenas te tira da cama, do desânimo, da prostração emocional, da crise familiar. Ele te reposiciona na caminhada da vida com um propósito renovado. Escute isso. Você não é apenas um sobrevivente. Você é um testemunho vivo do poder de Deus. A cura não é um fim, mas um meio para um propósito maior. Deixa eu fazer você refletir. Qual tem sido o seu propósito desde que Jesus te tocou e te curou? Desde que Jesus te tocou e te curou em alguma área da sua vida, qual tem sido o seu propósito? Você continua deitado na cama agradecendo, ou você se levantou, se reposicionou para servir? Você se contentou apenas em ser liberto? Ou você buscou qual é o próximo passo do plano de Deus para a sua vida? Quem foi curado, agora caminha para o propósito. Um propósito divino, forjado na experiência de ter sido resgatado da febre. Do que Jesus te resgatou? A sua história de superação se torna parte da história de Deus. Irmãos, ouça mais que uma vez essa mensagem. A sua história de superação, ela agora faz parte da história de Deus. Ou seja, você teve uma superação para um propósito no reino. A Bíblia diz que aquela mulher servia-os com gratidão, ou seja, manifesta em ação. A gratidão, ela manifesta em ação, ela servia-os. Então essa é a resposta natural e espontânea à verdadeira experiência com Jesus, o serviço. Então se você está feliz com Jesus, se você está grato com Jesus, com o que Ele fez com você, o que vai expressar isso em gratidão? O serviço. Pastor, você está dizendo que todos aqueles que não estão servindo ainda, que não entendeu isso? A sogra de Pedro, recém-curada de uma febre incapacitante, não pediu para descansar. Ela não pediu atenção, ela imediatamente se colocou à disposição. Ela entendeu. Entendeu o que, Paulino? Entendeu que o que eu recebi é para abençoar, é para ser compartilhado, é para colocar a serviço do reino. Tudo que você recebeu na sua vida, meu irmão, se você não entendeu ainda, é para colocar a serviço do reino. Tudo que Deus te deu, o dele está no meio. Por que muitas pessoas estão sofrendo? Simplesmente por não ter entendido isso ainda, esse princípio, essa verdade espiritual. Tudo que Deus te deu, o dele está no meio.
Tudo que Deus te deu é para ser compartilhado. A resposta dela foi a cura. Aí eu fui curada. E agora o que eu faço? Vou servir. Ela entendeu: o que recebi é para abençoar. Se Jesus restaurou sua casa, se Jesus restaurou seu casamento, suas emoções, sua saúde, sua fé. Por estar gravando, eu falei que eu não vou falar muita coisa, mas o Senhor está me mostrando aqui quem está doente, quem foi curado, quem não foi. Eu falo quem foi. Só não vou falar porque está gravando, aí depois eu fico um monte de conversa fiada. Se Jesus restaurou sua casa, seu casamento, suas emoções, sua saúde, sua fé, qual é a sua resposta agora? A resposta mais coerente é a gratidão expressa em serviço. Aleluia. Esse serviço pode ser simples. O serviço pode ser simples. Como assim, Paulino? Primeiro, cuidar da sua família com mais amor. É simples. Comece a cuidar da sua família com mais amor. Ser um bom vizinho. Ser um bom vizinho. Usar os seus talentos na igreja. Estender a mão a quem precisa. O serviço é o fruto visível de uma vida transformada. Qual é o fruto visível de uma vida transformada? Servir o reino. E você não serve o reino sem servir pessoas. E você não serve o reino sem servir pessoas. E quais são as pessoas? As que mais estão próximas de você. A Bíblia diz que se você não servir os domésticos da fé, você negou a fé e é pior do que os incrédulos. Do teu lado tem uma pessoa que você precisa servir. O verdadeiro sinal da cura é o coração pronto para servir. Um coração transformado pelo amor de Cristo não consegue ficar parado. Ele anseia por retribuir. Ele anseia por expressar a nova vida em atos de amor e dedicação. Prova que você ama Cristo amando quem se aproxima de você. De deitada a cooperadora do reino e o poder do testemunho. Aquela mulher deixou de ser, escute isso, aquela mulher deixou de ser um problema a ser resolvido para se tornar parte da solução. Amados, a igreja precisa crescer. A igreja precisa ser curada rapidamente para se tornar cura para os outros. O Senhor quer dar muitos membros para essa igreja, mas os que estão aqui precisam estar curados para curar os que estão vindo. Quem está aí? De uma pessoa prostrada no leito, ela se tornou alguém ativa, servindo os próprios apóstolos de um mestre, Jesus. Sua vida, que era marcada pela doença, agora era um testemunho vivo do poder de Deus. Sua história de dor e cura não é apenas para você. A sua história de superação é para o reino de Deus. As pessoas vão olhar para cada irmão e dizer assim: esse irmão era isso, mas Deus transformou nisso. Essa irmã era isso, mas Deus transformou nisso. Olha quanto que Deus fez na vida dele e dela. Quem foi restaurado por Jesus se torna uma resposta, uma ponte, uma fonte de esperança para outros que enfrentam febres semelhantes. Qual é a febre que Jesus te curou? Deus quer que você curado se torne um referencial de testemunho para aqueles que estão passando pelas mesmas febres. Quem está entendendo, diga amém. Sua casa, antes assolada por problemas, pode se tornar um farol de esperança e um centro de testemunho para as famílias. Jesus cura para que você se torne cura. Evangelho é boa notícia. Está na hora da comunhão cristã Aba começar a falar boas notícias por aí. O que Jesus fez na casa daquela mulher, Ele fez na cruz por todos nós. Ele entrou na casa da humanidade ferida. Ele viu a febre do pecado, estendeu as mãos ao madeiro e os levantou. Tudo isso por amor.
Verdadeiramente, olha lá, Isaías 53, 4 e 5. Certamente, isso é assim, isso é um fato, isso aconteceu. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Transgressões aqui é pecados. Jesus foi transpassado pela espada no Éden. Foi furado do lado. O seu corpo foi retalhado pelos nossos pecados. Mas olha lá, e esmagado por causa das nossas iniquidades. Ou seja, você já ouviu a verdade e continua fazendo mentira. Iniquidade é o pecado que se tornou costume. Você já sabe o que tem que fazer, você já sabe o caminho que tem que tomar, você já sabe as decisões que tem que fazer segundo a palavra, e continua ainda no mesmo erro. Isso é iniquidade, é o pecado que se tornou costume. E a Bíblia diz que em relação às iniquidades, Jesus foi esmagado. Olha lá, o castigo que nos traz a paz. Você está bem, está comendo, está vestindo, está sem dor. Tudo isso custou a vida de Cristo, meu amado. Por isso que todo dia quando eu acordo, eu sou um presente para mim mesmo. Quando eu acordo, a vida é um presente. E quando eu coloco a mão do lado, a minha esposa também acordou, é outro presente. Daqui a pouco eu vejo nas redes sociais um filho falando, acordou meus filhos também, acordou meus netinhos brincando. Deus, eu sou rico demais. E daqui a pouco eu vejo um post da igreja, vejo vocês. Se você está cansado, abatido, prostrado, Jesus está batendo a porta da tua casa. Ele quer entrar, Ele quer tocar, Ele quer curar e te levantar para um novo tempo. Querido, Deus está trazendo um novo tempo. A minha oração é que você entre nesse novo tempo. Quando Jesus entra na casa, a sua presença muda tudo, transforma o ambiente. Jesus toca e o corpo e a alma é curada. Jesus é levantado para servir. O Ministério da Música, por gentileza. A sogra de Pedro somos todos nós. A história da sogra de Pedro é a história de muitos de nós. Ela nos representa em 3 fases. Essa história que contei nos representa em 3 fases. Primeira fase, estávamos doentes. Doentes pela vida, pelo pecado, pelas dores, pelas decepções, pelas febres que o mundo nos impõe. Segunda fase, alguém intercedeu por nós. Da mesma forma que alguém falou para Jesus que a sogra de Pedro estava enferma, alguém um dia falou de Jesus para nós. Seja um familiar, seja um amigo, um pastor, ou o próprio Espírito Santo, que clamou a nosso favor. E certamente o próprio Jesus, que intercede por nós à direita do Pai. Alguém clamou por você, alguém suplicou por você, alguém intercedeu por você que nos assiste. Terceira fase, Jesus entrou, tocou e nos levantou. Escute, amados, muita gente que está aqui já era para estar morto, enterrado há muito tempo. Deus te deu uma nova chance. O que você está fazendo com essa nova chance? Ele nos deu uma nova chance, uma nova vida, um novo propósito. Será que vocês não têm visto na mídia que pessoas com 22 anos estão indo embora? E você já passou de 30, 40 e ainda está aqui? Será que você não entendeu isso ainda? Será que você não tem visto nas mídias pessoas de 30 anos, pessoas com saúde perfeita indo embora? E você está aqui tudo tronchão, mas está aqui. Será que você não entendeu que Deus está deixando você aqui? Ele curou você para um propósito e você está fora do propósito?
Hoje Jesus quer entrar na sua casa de forma mais profunda. Ele quer curar suas feridas, emoções feridas. Ele quer restaurar o seu casamento, reacender a chama da sua fé, trazer paz onde há guerra, esperança onde há desespero. Mas há uma condição, uma pergunta que Ele sussurra ao seu coração nesta noite: você o deixa entrar? Você o deixa entrar? Eu quero fazer um ato profético aqui essa noite. Coloque-se em pé, por gentileza. Diga assim comigo: eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, morreu numa cruz para me salvar. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida eu tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. Você crê nisso de coração? Levanta a sua mão. Então você é um salvo, um abençoado de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar o Lucas, o pastor Lucas, aqui à frente. E aqueles que quiserem, podem vir daqui, ou pode vir assim fazer algumas filas aqui. O Lucas vai estar ungindo vocês, o pastor Mateus também, o pastor Lair. Tem mais algum pastor aqui? Vem aqui, vocês. E vocês vêm para cá, ou façam aqui, e vocês vão ser tocados. Escute, esse toque vai ser na testa, mas você sabe onde precisa ser curado. Cada uma dessas pessoas representa Cristo Jesus. Eles foram ordenados por Cristo Jesus. Então, quando Ele tocar na tua testa, você imagina aquele lugar que precisa ser curado. Pode ser física, e pode ser nas suas emoções, e pode ser lá na sua casa, em algum ambiente. O que você quer curar? A cozinha? O quarto? Os filhos? A empresa? As emoções? O coração? É você e Deus. Nós vamos colocar um louvor bem legal aqui, de cura, e você vai sair do seu lugar, e nós vamos encerrar o culto assim, com louvor e unção. Jesus te toca. Escute, quando você chegar na sua casa, eu quero que você pegue, todos que estão aqui, pegue um óleo. Se você tiver óleo de oliva, não tem problema, se não tiver, mas se tiver, pega o de oliva, e você vai ungir a porta principal da sua casa, só a porta principal, aonde as pessoas entram, geralmente é a porta da sala. Você vai ungir assim, ó. Você vai colocar óleo em cima, você vai colocar óleo dos lados, e vai colocar, pingar no chão, fazendo um formato de uma cruz. E você vai orar do seu jeito, não precisa ser do jeito meu que eu estou falando não, você vai orar do seu jeito. Eu consagro essa entrada da minha casa, Senhor, que as pessoas que adentrarem na minha casa a partir de hoje, elas sintam a presença do Espírito Santo, e todos os demônios estão proibidos a partir de hoje de adentrar na minha casa. Só isso, e você vai ver o que vai acontecer. Então pode louvar, pode vir, nós vamos terminar assim. Que o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e nós dizemos amém. Vamos cantar.